O vereador José Roberto Martins Segala falou no uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Bauru sobre a questão da demanda do planejamento de criação, sobretudo instalação de creches, mas uma preocupação de como será ocupado com um quadro de funcionários em função dos limites da lei fiscal, por exemplo? O que eu observei é que há quase um ano, exatamente em abril do ano passado, eu apresentei uma matéria aqui na Câmara, com imagens da TV Câmara, mostrando o estado de abandono que se encontravam alguns prédios públicos, tanto da área de saúde quanto da área da educação. Pois bem, aos poucos o atual governo está começando a resolver esse tipo de problema. Já há anúncio de que esses prédios vão ter suas obras retomadas e vão ser concluídos. Isso é ótimo, é um bom sinal. Mas ao mesmo tempo, o que eu estou levantando aqui é que não basta ter o prédio. A unidade básica de saúde que a gente mostrou aqui na nossa reportagem estava terminada, pronta, construída, acabada. Faltava recursos para mobiliá-la e equipá-la. O resultado disso é que ela está totalmente depredada. Foi invadida por vândalos que acabaram com aquilo que estava lá. Então isso mostra que o prédio fisicamente apenas não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos ter o prédio e precisamos fazer com que ele cumpra a sua função, no caso de escola ou de creche, por exemplo, que ele receba as crianças e resolva o problema de falta de vaga que nós temos em Bauru. Só que, ao mesmo tempo que a gente cobra isso, a gente lembra que estamos no chamado limite prudencial e que não temos mais espaço para fazer novas contratações sob pena de desrespeitarmos a lei de responsabilidade fiscal, o que vai ser um problema muito sério para a administração, com um processo até mesmo de impeachment do prefeito. Então, para que isto aconteça, nós vamos precisar usar muita criatividade. Nós vamos precisar começar a pensar já desde esse momento, no futuro, no instante em que o prédio vai estar acabado e como ele vai ser ocupado. Por exemplo, nós podemos pensar em terceirizar esses prédios, permitir que uma entidade privada, por exemplo, entre nesse prédio e o aluguel que a gente cobraria deles, por exemplo, poderia ser revertido em vagas para as crianças. Nós poderíamos comprar mais vagas. Desse jeito, nós não teríamos que contratar, porque seria uma entidade. A gente estaria privatizando essa atividade. É uma coisa a se pensar. Eu não estou dizendo que seja uma solução, mas nada pode ser descartado nesse momento, porque o fundamental é que esses prédios atendam à sua finalidade, sejam necessariamente colocados para funcionar como escolas ou comunidades de saúde servindo a nossa população. De outro lado, como o senhor vê, o mesmo limite prudencial da folha de pagamento em relação à questão dos limites do movimento grevista e do que foi apresentado pelo prefeito. É o que eu disse, veja bem, existem apenas duas hipóteses, não tem uma terceira hipótese. Os servidores, justamente, pedem um determinado percentual, demonstrando que estão com os seus salários defasados, atrasados, ou que não, no sentido de recuperação de valor. Ao mesmo tempo, a prefeitura diz que não tem espaço para dar um aumento maior do que aquele que ele está sinalizando como possível. A distância entre um e outro é gigantesca, é mais de 10 vezes. O que os servidores estão pedindo é mais de 10 vezes o que a prefeitura está oferecendo. Ora, se os servidores estão ameaçando entrar em greve e a prefeitura está falando a verdade, essa greve não terá fim, porque o prefeito não poderá atender. Então, se eles estão entrando em greve para forçar o atendimento, não vai ser possível atender, a greve não vai ter fim. E a população da cidade de Bauru vai ficar prejudicada. Se o prefeito atender, é porque ele pode. Então, eu diria o seguinte ao prefeito: vá ao ponto limite do que você possa. Vá ao ponto limite do que você possa. E aí, convença os servidores que não dá para ser 1 milímetro a mais. Porque daí, talvez, nós não tenhamos a greve, que é prejudicial sob todos os pontos de vista.
Então, aqui não é a hora de negociar, aquele negócio de eu dou 5, depois você pede 10, eu subo para 6, você baixa para 9, eu subo para 7, porque isso aí vai resultar em prejuízo para nós. Vá ao limite, dê aquilo que é possível dar e diga, não dá para ir 1 milímetro a mais. Essa é a minha proposta ao senhor prefeito. Muito obrigado ao vereador José Roberto Martins Segala, que conversou conosco para a rádio e a TV Câmara Bauru.